Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista, esta semana tendo como convidada a deputada estadual pelo MDB, partido do governo, Jó Pereira, a quem eu deixei como indagação. Fez mal ao governador Renan Filho ter concorrido sozinho ao governo do estado, à reeleição no ano passado? A candidatura única, que não foi única, né? Existiram outros candidatos ao governo, mas objetivamente falando, a candidatura quase única do governador Renan Filho, na verdade, faz mal ao processo democrático como um todo, né? E não só ao processo democrático, mas como todos aqueles que participam do processo, ativamente do processo democrático. E principalmente a quem acha, e eu espero que o recado que tenha chegado até ele das urnas e que seja assim compreendido, é de que Alagoas espera muito mais. E não de que Alagoas já está satisfeita com o que foi feito. Ou seja, essa é uma mensagem de humildade, não o contrário, né? Exatamente. Esse é o recado que deve vir das urnas, porque apesar de ter sido eleito não por unanimidade, mas por uma parcela importante dos alagoanos. Ele foi ajudado muito pela candidatura do Collor, né? O Collor, quando entrou na disputa, ele deu uma subida, eu disse a ele, polarizou, né? Agradeço. Eu acho que mais do que isso, fez com que eleitores que talvez não votassem nele, passassem a votar. Eu disse isso a ele, agradeço ao Collor pela votação espetacular. Ele ajudou muito, eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa também, Ricardo, lembrar da ausência da abstenção nas urnas, né? Então, não é uma unanimidade. As pessoas também não se sentiram estimuladas a ir votar, a exercer o direito, né? Que apesar de ser um dever, é legal, mas é um direito que nós, cidadãos, temos de escolher aqueles que nos representam, né? Me desculpe, eu vou fazer um parênteses. A senhora é contra o voto obrigatório ou a favor? Eu acho que o voto teria que ser livre, optativo, né? Optativo. As pessoas deveriam, até porque a multa imposta é ridícula. Então, assim, praticamente, não é uma obrigação, né? É uma vontade. Então, eu acho que é um direito, mas ele, como direito, ele deveria ser exercido a depender da vontade de quem o exerce, né? Há hoje, muito evidentemente, um descrédito muito grande, né, da classe política, seja pela criminalização, que de fato houve e há, né? Nós da mídia somos muito responsáveis por isso, eu tenho consciência, mas a senhora não acha que a qualidade, a senhora está ali na Assembleia todo dia e eu acompanho a sua atuação, mesmo que de longe, eu já fui uma presença cotidiana na Assembleia como repórter, hoje um pouco mais distanciado, e a senhora é diferente, é uma parlamentar de postura independente, que cuida de questões fundamentais, que em regra não são discutidas. A senhora não acha que esse distanciamento da Assembleia, das casas legislativas, leva também a esse afastamento? O afastamento as assembleias, os parlamentos, eles, como a gente já conversou anteriormente, eles são um retrato da sociedade, né? Mas já houve eu lembro de acompanhar a Assembleia ali, era casa cheia, era espetáculo cheio, ótimos debates, ótimos parlamentares, o padrão caiu, efetivamente. O padrão das discussões, né? As pessoas perderam, inclusive o próprio político, perdeu o interesse na discussão, no diálogo com a sociedade. Então, quando você perde o interesse, se distancia da sociedade, a casa fica vazia. E ao longo da última legislatura, nós procuramos, hoje senador Rodrigo Cunha, através das audiências públicas, trazer a sociedade para que ela entendesse o papel do parlamento, a importância do papel do parlamento na solução dos conflitos. E uma grande distorção de tudo isso é as pessoas acharem que o deputado executa. Ele não legisla, ele não fiscaliza, ele não acompanha, ele executa. Então, assim, é importante fortalecer o parlamento no sentido de que as decisões sejam lá discutidas e que as pessoas se aproximem muito mais. Como você disse, a imprensa tem a sua participação, mas a atitude de cada político ao longo da história, ao longo dos últimos tempos, também contribui para isso. Afora que as discussões que acontecem lá
como você disse, muitas vezes a gente leva discussões estruturantes e a gente não tem uma participação nem da sociedade, nem daqueles que a representam com muita constância. E mesmo nas audiências públicas é possível ver nas imagens, né? Enfim, é o parlamentar que convocou a audiência e mais ninguém, né? E mais ninguém. É impressionante. Isso é doloroso, não é não? É. Para quem gosta, principalmente para aquele que tem a vocação política de exercer o parlamento, e eu me incluo dentro disso, eu amo, eu gosto do que faço. É muito doloroso, porque você vê, e principalmente por você saber da necessidade da participação popular para fortalecer aquilo que está sendo discutido e aquilo que está sendo definido. E é uma via de mão dupla, né? O parlamento só é ouvido quando a força da sociedade está junto com ele. Se a discussão não tem a força da sociedade, ele dificilmente terá a ressonância que é necessária para que o que está sendo discutido ali seja valorizado pelo Executivo, seja valorizado pelo Parlamento Federal e por outras instituições que precisam fazer parte do problema, da solução. E como ganhou, né, uma centralidade essa questão da corrupção do parlamentar que é limpo, que é importante, eu acho que é obrigação, mas enfim, como se isso resumisse, né, a atividade parlamentar. É o que importa, só, né? Assim, não que é só, mas importa única e exclusivamente aquilo, né? Não é só no sentido de que isso empobrece muito. Não, é importante, empobrece muito o debate. Democracia. A senhora disse que tem uma vocação para o parlamento e tem demonstrado isso, tem feito um mandato interessante, muito interessante. Mas tem vocação para o executivo também? Daqui a pouquinho a senhora responde.